Muito bom. Na verdade, como é que funciona lá no Congresso? Então, assim, passada a parte toda de associação, agora a gente entra na parte que interessa. Afinal de contas, o que foi dito lá fora? Lá, o Congresso costuma se dividir em duas salas. Uma sala que fala de toda a parte medicamentosa e de uma sala que fala de toda a parte de reabilitação. Então, quando nós estamos lá, nós também nos dividimos. E aí o Marco fica na sala dos medicamentos, porque ninguém melhor do que um médico para entender da parte que lhe cabe, que é a compreensão de toda a terapêutica medicamentosa. E eu e a Cristina ficamos na sala da reabilitação para também conseguir pegar o máximo de informações. E é dessa forma que a gente vai dividir agora de manhã. Começando então pelo Dr. Marco Queia, que vai falar dos novos medicamentos, das atualidades clínicas, de tudo que se falou, do que está vigente, do que está em pesquisa. Seja muito bem-vindo. E no final da fala dele, nós vamos abrir para perguntas e respostas, porque depois ele vai precisar sair e não fica até o final. Então, assim que acabar, a gente já vai sinalizando as perguntas e para te liberar. Vamos fazer o debate. Muito obrigada. Obrigado. Ponteira. Bom, a intenção dessa aula, essa aula vai estar... eu vou descer um pouquinho mais, porque eu sou um pouco mais alto. A intenção dessa aula é reproduzir fielmente como se vocês estivessem no congresso lá. Inclusive os slides são slides que tem em inglês. Eu vou tentar reproduzir o que os slides falam para vocês, tentar para vocês entenderem o que está acontecendo, o que eles exibem para a gente mundialmente, e para a gente tentar entender o que a gente tem de atualidade, para a gente tentar ver o que tem de atualidade e para a gente tentar entender o que está acontecendo no mundo sobre isso. Tá? Eu começo dizendo que o Congresso surpreendeu a gente, a despeito de ter sido muito longe, a despeito de ter sido na Austrália. Quando o Congresso é realizado num país distante, a escolha de um país, o país ele tem que suportar cientificamente a produção para receber um Congresso Mundial, e a Austrália suportou e, para mim, ultrapassou a produção científica necessária, em países como os Estados Unidos, como o Canadá, como países europeus, porque a produção científica da Austrália é extremamente profícua, grande, né? Surpreendeu a gente. Os principais trials, né, de pesquisa mundial estiveram por lá, dando o seu recado, e a gente ficou surpreendido com o país e como fomos bem atendidos e surpreendido com o que esteve no Congresso. A mudança aqui, para cá. Bom, Perth fica no oeste da Austrália. Na verdade, é uma cidade banhada pelo rio Swan. Na verdade, nós não estamos no litoral em si, se bem que a localização do mapa mostra, parece que a gente está no litoral, a gente não está. Assim, o recinto que a gente tem na verdade, onde foi o congresso, o simpósio, o Exhibition Center é aqui, né? Se a gente vai ver no mapa, Perth está localizado do lado oeste da Austrália, enquanto Sydney está aqui, Brisbane está aqui, e ela é uma metrópole de 2 bilhões, e a metrópole mais perto de Perth está a 2.000 quilômetros. Então essa cidade está isolada, mais ou menos 5 horas de voo de Sydney. A gente passa esse deserto e está aqui. E nós conseguimos, impressionante, né? Quando a gente pensa na Austrália, a gente vai pensar koala, canguru, né? Que são os bichos tradicionais. Mas o símbolo de Perth não é nem o koala, nem o canguru. Ela está na beira do rio Swan. E Swan é cisne, né? E o símbolo de Perth é o cisne negro, que você anda no jardim botânico, você anda no jardim zoológico e a gente encontra o cisne negro para identificar a cidade. E a aula de abertura fala, que foi muito interessante, é um assunto que está sendo estudado muito em várias doenças degenerativas, que se chama sistema linfático. Na verdade, o sistema linfático é um conjunto de canalículos, veias, que funcionam principalmente quando nós atingimos nosso sono profundo.
o sono REM, né? E também o sono não REM, que eles ativam um conjunto de canalículos, sistemas que tendem a limpar as neurotoxinas, as toxinas restantes do metabolismo cerebral, diminuindo a agregação de substâncias como substâncias amiloides no Alzheimer e substâncias tóxicas da modulação neuronal. E traumas cerebrais, doença de Alzheimer, doenças degenerativas que acumulam as proteínas que podem causar doenças neuronais, como, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, tem esse controle. E parece que a chave da ativação é perder o controle de alguns canalículos, como esse aquaporina P4. E estão estudando a íntima correlação disso com a esclerose lateral amiotrófica e a ativação do sistema inflamatório dos astrócitos envolvidos com a doença. E daí a importância da gente induzir uma alta pressão, na verdade uma alta ventilação durante o sono e fazer uma neuromodulação adequada durante o período do sono para ativar esse fluxo, para ativar esse fluxo linfático durante a noite e remover toxinas e não acumular esses resíduos proteicos provenientes desse metabolismo, e não acumulando a gente consegue diminuir a agregação noturna no cérebro de toxinas cerebrais e remoção, né, assim, dessas proteínas que podem causar doenças. Aí, aqui um exemplo da ativação do acúmulo de toxinas, e aqui é um sistema linfático que funciona bem e um sistema linfático que começa a acumular proteínas quando você não tem um sono adequado e não ventilado. Aqui é um sistema ativado, né, com os canais de aquaporina bem funcionantes e como o fluxo linfático de vasos funciona removendo proteínas, removendo substâncias, neurotoxinas à noite em pacientes que têm um sistema que deve ser ativado. Isso fica interrompido quando nós temos doenças neurodegenerativas e não temos um sono bem adequado. Daí a importância, a correlação e o estudo com ventilação noturna, um sono, as técnicas adequadas de sono, promover o uso de um BIPAP adequado, e por aí os trabalhos estão começando a ser estudados e correlacionados, como existe em doença de Alzheimer, como existe em doença de Parkinson, e agora vão ser feitos em esclerose lateral amiotrófica. Outra aula bastante importante foi a respeito da criação, da exploração de novos biomarcadores. Essa aula foi dada pelo Dr. Martin Tanner, que esteve aqui com a gente no Brasil. Ele é responsável pela cadeira pelo ambulatório de neuromuscular da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele é uma pessoa muito respeitada no meio, e ele cada vez mais mostra que os meios para se fazer um diagnóstico precoce estão se aprimorando. Nós, por exemplo, na base, quando falamos da neuroimagem, nós temos neuroimagem de diversos tipos, ressonância, nós temos ressonância específica para observar várias partes do cérebro, nós temos formas de detecção genética, nós temos estimulação magnética transcortical, vários tipos de eletroneurografia, estruturação de exames de imagem em cada parte do sistema nervoso, e a interação desses métodos, por exemplo, medida de volume cerebral, detecção de áreas precoces de substância branca, a DTI, que é a difusão por tensão de imagem, e todas essas funções estão entrando dentro do nosso métier de diagnóstico e de marcação das doenças para promover um diagnóstico precoce. Por exemplo, como você consegue ver aqui, a marcação por a ressonância magnética por ativação funcional, você consegue marcar centros que são acometidos precocemente antes de ter qualquer sintoma motor, o que é ideal para usar uma droga protetora
para o desenvolvimento da doença do neurônio motor. E junto com isso, foi feito um estudo, foi apresentado um estudo de 20 pacientes que se submeteram à marcação, pacientes que tinham uma forma familiar, da forma C9orf. E foram encontradas várias alterações, como diminuição do córtex motor e não motor, com essa marcação laranja, precocemente, o afinamento da região talâmica e cerebelar do córtex, né, e alteração difusa do trato motor e do cerebelo nesses pacientes. Esse acompanhamento foi feito anual e a gente mostra a perda gradativa da espessura também da medula. E a medula foi sendo marcada como nunca a gente já tinha visto. A gente vê, estudos anteriores mostravam, mas esse estudo é significativo, que mostra a espessura da medula, da substância cinzenta da medula, mostrando que também pode ser um marcador de acompanhamento dessas doenças. O marcador ideal, por exemplo, é a gente encontrar essa agregação como a agregação do TDP-43, que é o marcador ideal para a gente fazer o diagnóstico da doença. Esse é um outro estudo interessante, porque nós temos uma forma de doença chamada esclerose lateral primária. Esclerose lateral primária é uma forma de doença em que nós não observamos atrofia, nós dificilmente observamos fasciculação, nós observamos espasticidade, aumento do tônus, aumento do reflexo, perda de destreza do movimento, não tanta perda de força, mas dificuldade na destreza. E muitas vezes nós nos deparamos nesses casos, e confusão diagnóstica existe, com uma doença chamada paraparesia espástica, em que o acometimento se dá nas duas pernas ou nos membros inferiores. E muitas vezes a paraparesia ela começa de forma assimétrica e a dificuldade do diagnóstico existe. Então esse grupo começou a fazer um consórcio para saber qual que é as formas o que tem de diferente para a gente diferenciar no diagnóstico, não errar no diagnóstico, e foram criadas algumas coisas que nos ajudam. Por exemplo, aqui nós sabemos que a paraparesia, os sinais e os sintomas estão relacionados principalmente a alterações genéticas. E aí nós encontramos alterações genéticas na maioria dos casos. E proteínas como espastina, paraplegina, atlanzina, que são a espactazina, que são a grande parte das alterações relacionadas às paraparesias espásticas. Se nós formos olhar a esclerose lateral primária, o envolvimento, além de você ter uma alteração hemiparética, é a alteração bulbar. Todo paciente que tem paraparesia, esclerose lateral primária, normalmente ele vai ter uma fala disartrofônica, ele vai ter um envolvimento de deglutição e a fala vai ficar alterada. Enquanto quem tem a paraparesia, ele vai ter sintomas mais envolvidos de epilepsia, perda visual, catarata, alterações sensitivas, alterações musculoesqueléticas e até alterações cognitivas, diferente de quem tem esclerose lateral primária. E foram comparando esses grupos e principalmente, e aí o envolvimento sensitivo faz um diagnóstico diferencial. E aí a gente vê que esses pacientes de paraparesia normalmente têm uma alteração genética e quem tem envolvimento de esclerose lateral primária normalmente envolvem os membros superiores e a região bulbar. Quem tem paraparesia espástica normalmente começa a doença abaixo dos 35 anos. E esse estudo foi de longa duração, mais ou menos uns 2 anos. Aqui foi um caso que comoveu a gente, comove a gente até, que eles conseguiram mostrar para a gente uma criança de 2 anos de idade, hoje com 2 anos de idade, que começou a desenvolver uma hipotonia dos membros e progressiva fraqueza, dificuldade de sustentação de tronco
E essa hipotonia começou a cursar com aumento de reflexo, uma espasticidade progressiva, né? Com 16 meses mais ou menos de vida, ela começou a ter sinais de liberação piramidal, Babinski, como se fosse um quadro muito parecido com esclerose lateral amiotrófica. A biópsia começou a ficar, mostrar sinais de alteração de nervo mesmo, biópsia muscular, eletroneuromiografia, imagem, e a criança começou a ficar hipotônica. Aqui eu não tenho filme, eu não gravei o filme da criança, porque até não era ideal. E quando foram observar, a atividade da enzima SOD1, que provoca uma forma familiar da doença, era nula nos eritrócitos. Então era um caso mesmo de esclerose lateral amiotrófica com 2 anos de idade, por alteração da SOD1. Para a gente saber que existem, na verdade, um caso bem raro, genético, em que a SOD1 perde a função precocemente. Uma outra coisa interessante também, clinicamente falando para vocês, é que existe uma região na zona do Pacífico, listado mais ou menos nessa linha, chamada Península Aki do Japão, em que a Península Aki e as Ilhas Guam têm uma alta incidência da doença, né? Se a gente for considerar no Pacífico, então valia a Península Aki, as Ilhas Guam e a Guinéia Oriental. A incidência da doença dessas ilhas é em torno de 100 para 100 mil habitantes. Então a gente está para 1, para 2, para 100 mil, e nessas ilhas a incidência chega a 100 para 100 mil habitantes. Se a gente for fazer um círculo, temos Península Aki, Guam, New West, a Guiné Oriental, e a gente está ali em Perth, descendo na Austrália. E engraçado que a frequência locada ali, a frequência 100 para 150. E a incidência mais ou menos estudada tem caído nessas ilhas. Progressivamente, com o passar dos anos, isso tem caído. Existem a esclerose lateral amiotrófica nessas ilhas, ela é acompanhada de demência frontotemporal e de parkinsonismo associado. Existe um acúmulo de proteínas e os quadros se somam. E eles têm algumas proteínas envolvidas e têm alguns genes já associados a tudo isso. Eu acho que pela dificuldade de sair e a miscigenação da raça, da própria raça, provoca alterações genéticas progressivas. E aí temos vários genes aqui que a gente já conhece que estão associados, como SOD1, 2, o SOD3, a alcin, SMN1, as taupatias, os parkinsonismos de alfa-sinonucleína, o LARC2, o Parkin, todos esses genes estão envolvidos nessa região. E aqui um mapa mostrando que você tem uma diminuição da apresentação do quadro de esclerose lateral amiotrófica e aumento do quadro de parkinsonismo e demência. Aqui mostrando as proteínas que estão predominantes, né? A taupatia, a alfa-sinonucleína, a proteinopatia TDP-43, mostrando o que causa principalmente esclerose lateral amiotrófica reduzindo. E o mais engraçado é que a incidência vem reduzindo com o tempo. Muito se aventou nos últimos anos que a presença, o insumo, o consumo de um aminoácido chamado BMA, que é um aminoácido tóxico, seria um fator de exposição, de consumo e deflagração da esclerose lateral amiotrófica em quem tivesse uma predisposição genética nessas ilhas. E esse estudo tem passado, tem mostrado para a gente, tem tentado ser correlacionado com a esclerose lateral amiotrófica em outras áreas também. Mas nessa região do Japão não há acúmulo de BMA, como existem em outras. E aí, mesmo assim a incidência tem diminuído. Então parece que o fator ambiental de exposição que mais interfere com isso é o envelhecimento da população envolvido com a doença. Aqui é um outro estudo bem importante, que é um estudo
relacionado, esse aqui é o professor, quem apresentou é o professor-chefe do NIH de infectologia, que é a relação da esclerose lateral amiotrófica em quem tem retrovirose, ou doença por HIV, ou de retrovírus. As retroviroses são descritas desde 2008, e desde 2000, primeiro foi em 75, e aí trabalhos em 2000, 2005, 2007, 2008, relacionados à esclerose lateral amiotrófica. E eles encontram que existe um local, um vírus herpes, o ERV-K, é um local específico genético relacionado à presença do vírus. E a ativação desse local, o ERV-K, ativa uma resposta contra o próprio neurônio motor, aumentando a progressão da degeneração. Esses tratamentos têm causado uma neurotoxicidade, tem se tentado bloquear essa ativação através de anticorpos monoclonais. Existem drogas anti-inflamatórias dos pacientes, tentando diminuir a evolução da doença em quem tem retrovirose. Parece que eles têm conseguido alguma eficácia. Aqui nós temos evoluções genéticas para descobrir esse gene, quem tem uma doença chamada Frey-Lecq, parece que é um gene, que é o PFN1, que é uma mutação característica, e o TBK1, que é um gene associado a alterações psiquiátricas na doença. Isso é importante para a gente saber como vai correlacionar isso e promover o tratamento gênico. E, muito importante, nós sabemos também que a variante que o gene SOD1 tem sido estudado pelo projeto MIND e tem mostrado para a gente também que existem variantes rápidas ou lentas dessa própria doença. Então, uma vez eu detectando que eu tenho esse gene SOD1, que é um dos genes mais comuns da forma genética, o primeiro gene descoberto, eu posso ter tipos diferentes de evolução da minha doença. Aqui, a sequência de evolução e sobrevida da doença. Aqui, uma variante AV5, que mostra uma rápida evolução. E aqui, uma outra variante, I4T, que mostra uma evolução longa. E as distribuições dela dentro de uma forma genética. Mas, doutor, o que é isso importante? Isso é importante como eu vou delinear minha terapia futura, as terapias que estão vindo. Vou comentar aqui, o doutor Akari vai complementar bastante sobre isso depois. É importante a gente saber que forma genética, se eu tenho uma forma genética, para como eu vou delinear futuramente as terapias que estão vindo. E eu tenho que estudar como minha doença é, saber geneticamente o que vai acontecer, saber que se eu tenho uma diferença de evolução rápida, ou se eu tenho uma SOD, uma mutação genética, que a doença vai evoluir rápida, ou se vai evoluir lenta. Isso faz uma diferença para eu poder tratar. Né? Existe, por exemplo, nesse grupo, 15 tiveram uma doença não rápida, e 7 uma doença super rápida. Isso também está impactando no modo como a gente vai organizar o tratamento. Não só encontrar uma alteração genética. Isso muda a estrutura do tratamento e a estrutura da evolução. O outro gene foi descoberto, chamado DNA-JC7. E esse gene, muito bem estudado, e foi detectado graças ao projeto online também, está relacionado à ativação da proteína ou a perda de função da proteína HSP40, que é uma proteína que está em moda, a proteína de ativação de choque térmico. Todo mundo aí viu o vídeo do Dr. Mark Abreu, né? Que faz a pessoa andar, que faz a pessoa utilizar, utilizando o choque térmico.
Veja bem, gente, a ativação ou não, a função ou não das proteínas de choque térmico tem uma codificação genética. Você não consegue mudar a codificação ou ativação dessas proteínas se você não tiver uma codificação genética adequada. Não existe um meio externo para fazer isso. A codificação é genética. Existe um gene relacionado a isso, chamado DNA JC7. Certo? E existe uma marca para isso, junto com a TDP-43, dentro do laboratório, que é a fragmentação do local que a gente reserva nossas gorduras dentro da célula, que é o complexo de Golgi. Esse é um trabalho muito interessante, que mostra que o uso de antioxidantes dentro da célula, para preservar a doença do neurônio motor. A gente falou de antioxidantes, algumas vitaminas, algumas drogas que se usam em reumatologia, e eles estratificaram pessoas que têm a forma esporádica, pessoas que têm a forma familiar de SOD1, pessoas que têm a forma familiar de C9orf. Então, tentando, nesses grupos, estratificar e utilizar drogas que são antioxidantes para ver a resposta de cada um, para ver se a gente consegue utilizar. E tem ação diferente em determinados grupos, para ver se vitaminas realmente funcionam. Em formas familiares, formas que não são familiares, e se a gente pode prescrever isso com algum tipo de resposta. Né? E esse é o trabalho feito na Universidade de Sheffield. E a gente mostrou que a acessibilidade às drogas, principalmente uma droga que é utilizada para terapia de câncer, artrite reumatoide, um composto que eles estão estudando, e o riluzol, que é a corrente de medicação nesses 3 grupos, mostra que existe um grupo de pacientes que é não respondedor, e existe um grupo de de pacientes que são respondedores dessa droga. E parece que esse tipo de pacientes que tem esse fator que é NRF2, ativa esse fator de anti-inflamatório, são as células que são ativadas para destruir o neurônio e vão dar para a gente uma determinada proteção. Esse trabalho está ainda para conclusão, mas parece que tem um grupo que vai ser protegido por antioxidantes. Esse trabalho futuramente vai mostrar para a gente. É um subgrupo de pacientes que parece que estão relacionados com a forma familiar da SOD1. A outra forma familiar, que é a TDP-43, é uma forma que está sendo estudada. Por quê? Porque ela pode ser também a forma que vai indicar para a gente qual a função daquelas proteínas de choque térmico, se elas são protetivas ou não. E ela pode ser um marco da progressão da doença e da agregação das proteínas, e o alvo dessas proteínas biológicas que estão sendo respondidas. O pesquisador australiano, ele tem ganho grande parte da verba, porque ele tem da Aliança Mundial, porque eles têm feito uma pesquisa dando cobre, chama a terapia com cobre ATCM. Essa terapia é nova ainda, eles estão em fase 1, utilizando cobre para promover a melhora da função da enzima SOD e melhorar o metabolismo intrínseco das células. E essa é uma pesquisa que a gente está esperando ter uma resposta ainda. Eles apresentaram um trabalho em fase 2 de uma droga que tem sido testada em humanos, chamado tocilizumab. Tocilizumab é um anticorpo monoclonal, feito em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, e que ele tem efeito anti-inflamatório de bloquear as células da glia, que são células anti-inflamatórias, células inflamatórias, que estão juntas com o neurônio motor e podem destruir, uma vez que o neurônio motor não está funcionando corretamente. Essa é a função da célula da micróglia. Você tem uma ativação da célula M1 e M2,
e existe uma cascata inflamatória dessa interleucina 6, interleucina 12, e elas ativando, você pode ter uma neuroproteção, e se você deixar, né, essa parte, elas também podem promover neurotoxicidade, se elas percorrerem um caminho de M2 para M1. O tocilizumab atua nesse caminho, bloqueando a citotoxicidade e ativando e bloqueando a interleucina 6. Aqui é a cascata mostrando a eficácia dele, inibindo a ação dessa injúria por células periféricas, bloqueando a ativação dessa célula da glia. Então, a contribuição da interleucina 6, a modulação dessa interleucina 6 e o bloqueio da passagem do M2 pelo M1, que é em função do tocilizumab. Ele foi feito um estudo nos pacientes, estudo randomizado de 52 pessoas, né? E o resultado desse estudo, o endpoint desse estudo depois do acompanhamento, mostrou um resultado pífio. Os pacientes não conseguiram mostrar um resultado no endpoint favorável, com pouquíssimo resultado durante essa fase 2. Infelizmente. Talvez seja porque o astrócito, eles não conseguem mostrar uma dificuldade a longo prazo de conter a doença. E também talvez porque a gente tenha, sempre que estuda no modelo animal, diferentes formas de evolução, né? A gente já teve algumas drogas como a minociclina, como a talidomida, como outras drogas anti-inflamatórias, um efeito positivo. Mas como nós temos vários tipos de doença, vários tipos de proteína, nós temos que estudar com bastante certeza. Outra droga que foi apresentada, que tem sido, na verdade, até vendida aí por fora pela internet, que a gente tem visto, é o Ibudilast, né? Que na verdade é uma droga anti-inflamatória, um potente anti-inflamatório. O trial começou mais ou menos há 3 anos. Eles participam, na verdade a gente teve 166 pacientes participando e terminou o trial fase 3 agora em outubro desse ano, e o resultado também, gente, foi negativo. Já tinha sido negativo há 2 anos atrás, e esse resultado terminou com a mesma reação do trial anterior. Gastou-se uma dinheirama nesse dinheiro, foi muito gasto de dinheiro, fizeram ressonância funcional, eu nem coloquei mais slides aqui, mas o resultado foi negativo também. O Ibudilast não funciona. O que a gente tem de novidade boa é assim, foi criado o Health Center. Health Center, na verdade, é um instituto que está sendo criado em Boston, por pessoas que têm uma grande quantidade de dinheiro. Na verdade, eles têm um fundo associado a eles, junto à FDA, para estudo, né, de terapia celular relacionada a doenças do neurônio motor, terapia genética, né, para estudar principalmente a terapia com oligonucleotídeo relacionado à esclerose lateral amiotrófica e outras doenças genéticas, outras doenças neurológicas também, como doença de Huntington e como Parkinson, né? Nós sabemos que a terapia de oligonucleotídeo, se vocês lembram, como a gente falou anteriormente, a terapia de oligonucleotídeo é uma interrupção, é uma reconstrução, né? É uma interrupção do RNA da célula, é uma mudança na característica genética da célula, né? Tentando não construir proteínas ruins que vão matar o neurônio. Nós vamos interromper a formação daquelas proteínas que podem provocar a morte do neurônio, né? Através da engenharia genética, através da construção, né, de pedacinhos de RNA que podem consertar a formação dessas proteínas, né? Por isso, nós temos que esse centro ele foi construído para identificar terapias e desenvolvimento dessa tecnologia.
identificar novas drogas que podem ser desenvolvidas, melhorar o desenvolvimento de clinical trials, né? E é importante que esse centro, ele pode também o indivíduo que entra para a pesquisa, ele pode ser testado para 3 ou 4 drogas que estão sendo desenvolvidas ao mesmo tempo. Então, é importante a gente estudar isso. E nós temos 3 médicos importantes envolvidos no meio, que é o Don Cleveland, o Richard Smith e o Timothy Miller, que são pessoas que só estudam esses oligonucleotídeos, e 2 pessoas envolvidas com as indústrias farmacêuticas mais potentes com relação a isso que estão envolvidas, que é o Toby Ferguson da Biogen e o Frank Bennett da Ionix, que produzem isso. E aí a terapia oligonucleotídeo transmissência para SOD1, que é o Timothy Miller que está mandando, que na verdade ele está consertando esses 10, ele está fazendo um RNA para interferir naquela sequência de SOD1 da doença genética SOD1. Eles estão desenvolvendo, estão mostrando o resultado da fase 2, né? Ele mostrou que todo mundo que tomou essa droga, esse tofersen, 100 mg, que esse RNA de interferência, teve uma diferença significativa com relação ao placebo. Os pacientes mostraram uma diferença de evolução da curva com relação ao placebo, tanto no plasma, né? E aqui quem toma tofersen, quem você não tem inativado, e aqui você tem uma segurança na múltipla dose com oligonucleotídeo do que o paciente normal, que não toma, que o placebo. Então, a terapia para oligonucleotídeo em fase 2 é segura, e mostrou segurança e eficácia, e esses estudos mostram uma comprovação na curva de base com uma mudança significativa, e o que anima os partir para uma fase 3, né? Que deixa a gente seguro para continuar com essa terapia gênica que é eficaz. Eles vão continuar com essa fase 3, que confirma, os pacientes vão continuar sendo estudados, a queda desses neurofilamentos que eles observaram também, que são resíduos de agregação de proteínas ruins, vão provocar a gente mostrar uma eficácia do tratamento e que vão evidenciar que a gente tem que estudar e confiar nesse tipo de tratamento. Mas a gente tem que esperar a fase 3, que a fase 3 é sempre o término do tratamento, e as drogas têm que passar na fase 3, né? E aí são os dados que suportam, que é a concentração alta que a gente encontra no líquor dessa droga, e a capacidade vital e os níveis de neurofilamentos que estão caindo. Bom, aqui mostra uma droga que começou na fase 1. Existia uma droga chamada tirancetive, que era uma droga, um agonista potente da contração muscular, de isolamento com cálcio. Essa droga foi cancelada, parou de ser usada pelos efeitos colaterais que ela provocava. Ela aumentava a capacidade vital e força muscular isométrica. Ela não chegou a ser liberada porque ela tinha efeitos colaterais. A mesma indústria mudou a fórmula dessa droga e fez uma droga chamada rendelcetive. E o rendelcetive começou com uma fase 1 muito boa, né? Mostrando uma eficácia. Rendelcetive começou a ser estudado numa fase 2. A fase 2 melhorou a capacidade vital de alguns pacientes, capacidade vital forçada. E aí ela continuou mudando a alteração das linhas de base, mostrando que em alguns pacientes, pelo menos em 38% dos pacientes estudados, mostraram uma alteração significativa. Ou eu mexo melhor minha mão, ou eu mexo melhor minha perna, eu respiro melhor, eu tenho uma capacidade melhor. Então o rendelcetive tem mostrado efeitos seguros de melhora de força muscular. E além disso, seguros com relação à melhora da capacidade vital forçada de expansão pulmonar. Eles estão partindo para o meio da fase 3 e eles usam 3 tipos de dosagem. A de 450, a de 300 e de 150. E parece que a dose maior de 450 é mais eficaz. Esse estudo a gente espera bons resultados. Aqui é uma conclusão mostrando estudos dos averejos de qualificação da escala funcional. Uma outra droga que tem sido usada, chama o Dinax,
que é o levosimendan. O levosimendan é o agonista da troponina, que é uma contração muscular. Essa droga é utilizada normalmente por cardiologista para aumentar a contração do músculo cardíaco quando o coração não está muito bem. Pós-cirurgia cardíaca, quando você tem uma insuficiência cardíaca. E o trabalho foi feito pela Orphanet para tentar melhorar a contração isobétrica da musculatura e melhorar a capacidade vital. A injeção endovenosa nos pacientes, e a fase 2 andou muito bem. Os pacientes ganharam uma capacidade vital forçada em torno de 25% a 28%. Eles publicaram na Journal of GNPP e mostraram uma diferença com relação ao placebo na curva de capacidade vital respiratória, não tanto de força muscular. Esse trabalho está sendo estudado na fase 3 também, parece ser um outro agonista muscular, junto com o redencetive, que tem potencial de utilização na esclerose lateral amiotrófica. O arimoclomol. O arimoclomol é uma droga que está sendo esquecida, tinha sido esquecida. Foi feito um estudo na fase em 2011, com o término de 2012. E o arimoclomol é uma droga que faz o quê? Ele justamente ativa aquela proteína de choque térmico, HSP40, quimicamente. Ele tem a função de aumentar a retirada do lixo intracelular, ativando essas proteínas de choque térmico. Mas ele tem a função, quando que você tem o acúmulo de proteína intracelular? Principalmente nas formas familiares, onde a gente sabe que as proteínas não funcionam adequadamente. Então ele tem sido testado no quê? Na forma SOD. Então ele passou numa fase 2 novamente e tem sido testado na forma SOD em fase 3. Os resultados na fase 2 foram boas e eles estão abrindo para a fase 3. E aqui o resultado da escala funcional, eles estão fazendo agora um estudo de 26 semanas, no que a fase 2 de 18 meses foi bem adequado, foi com resultados bons, e eles estão partindo para uma fase 3, o arimoclomol, mas em pacientes que têm forma familiar. E aí, aqui é o design do estudo e a diferença da curva do arimoclomol com o placebo. O Túdica, que é o ácido taurodeoxicólico, foi mostrado somente em slide. E o Túdica é uma droga que tem uma certa ação anti-inflamatória, é um sal biliar. E o importante do Túdica é que não mostrou um estudo conclusivo, o estudo principal, mas ele mostrou duas curvas diferentes. Os pacientes eles não foram estratificados com o tipo de doença quando foi feito o estudo com Túdica, mas ele mostrou que existiam pacientes que respondiam muito bem e existiam pacientes que não respondiam. Então eles estão refazendo o estudo, estratificando por tipo de doença, né? E esse estudo vai ser revisado e continuado para ver qual a razão. Os pacientes que respondiam bem tinham uma melhora na escala funcional de até 25%. Os que não respondiam decaíam como placebo. Então eles estão refazendo os grupos e a gente espera que isso tenha um resultado melhor. Aqui é sobre o edaravone oral, que é um estudo que terminou a fase 1, e a fase 1 mostrou um average, tem que ser mostrado os resultados. Ele está ainda no Clinical Trials, o resultado acabou de ser terminado na fase 1 em setembro de 2019. A gente não tem nenhuma publicação ainda sobre o que tem acontecido. Nós participamos de uma reunião com a equipe, com o pessoal do laboratório, e eles continuam com a ideia de utilizar. Uma reunião num congresso da Academia Americana em abril desse ano, um grupo de pacientes americanos que controlam o uso do edaravone endovenoso mostrou que o 14 meses de utilização do edaravone endovenoso foi igual ao placebo. Não tem eficácia. Tá? Por último, eu quero falar para vocês sobre o leuprorelin
que é uma droga utilizada para quem tem doença de Kennedy. Eu acho que alguém aqui não deve ter, não sei se tem doença de Kennedy, mas a pessoa que mais estuda a doença de Kennedy é o Dr. Sobui, do Japão. É uma doença do neurônio motor também relacionada com o gene do androgênio. Androgênio é que carrega as características dos hormônios sexuais. Na verdade, a pessoa tem um bloqueio da ação da testosterona, né? A testosterona fica aumentada e você não consegue agir. E a pessoa, além de ter uma doença do neurônio motor, ela carrega características como ginecomastia, alterações endocrinológicas, dificuldade a doença é do cromossomo X, então quem tem a doença são homens, e ela tem uma dificuldade de fertilidade. E o tratamento a doença tem uma característica de segundo neurônio motor: atrofia, fasciculações, dificuldade motora. E o design para tratamento dessa droga era a castração, na verdade, com bloqueio do receptor através do hormônio, na verdade, bloqueador hormonal chamado leuprorelina. E muito se contesta sobre como utilizar essa droga. E o estudo de 1 a 2 anos viu uma melhora da droga, e o acompanhamento de 7 anos com o uso da medicação no Japão mostrou uma diferença dos pacientes com uma melhora importante. Mesmo sendo uma doença genética, o uso... Obrigado, amigo. Valeu. O radiador está quieto. Mesmo com o uso, mesmo sendo uma doença genética, você utilizando o bloqueador hormonal, você ganha um average na escala funcional da doença. Porque é uma doença que começa normalmente por envolvimento vulvar. E a droga mudou a história natural da doença. O acompanhamento da curva, depois de 5 a 8 anos, mudou uma diferença na escala. E dos 900 pacientes que eles foram seguindo, a gente tem uma diferença na evolução sintomática da doença. Estudos têm mostrado atualmente que não viram diferença, outros estudos americanos, mas o estudo japonês, quem tem um grande número de pacientes, mostra uma diferença significativa em escalas. E eles, mostrando essa diferença significativa, estão estudando, a partir de 2017, o uso de anti-oligonucleotídeos para modificação da doença. Falei bastante, mas o que a gente tem é isso. Então, vamos ter mais, talvez, novidades, mais atualidades. Vou deixar a doutora Cari falar o resto das novidades. O que tinha de medicação para falar é isso, gente. Certo? Obrigado. Se alguém quer perguntar... Vou perguntar porque eu estou... Linfático, clínico. Não, isso. Fala aí, pergunta para todo mundo ouvir. Bom dia, meu nome é Jorge. Eu fiquei bastante interessado em saber um pouco mais, doutor Marco, sobre essa questão desse trabalho em sistemas linfáticos e aplicação da alta ventilação. Eu queria entender o que é alta ventilação. Na verdade, é assim, o sistema linfático, ele só é ativo. Na verdade, o sistema linfático existe em todo mundo, né? É um sistema que ele funciona para remoção de toxinas, de resíduos de metabolismo, de remoção de proteínas tóxicas no ser humano. Ele fisiologicamente existe, né? E aí ele está sendo explorado agora para quem tem doenças neurodegenerativas, que acumulam, normalmente quem tem, acumula proteínas a nível do sistema nervoso central, o primeiro neurônio motor, né? Como se faz isso? Induzindo um melhor sono REM e não REM, na indução do sono profundo e durante o sono profundo.
As técnicas para você fazer isso é você utilizar, qualificar melhor o sono, seja com medicamentos adequados e seja com uma boa ventilação através do BIPAP e adequando esse sono, certo? Não é hiperventilação, é uma boa ventilação, tá? Então, assim, se você usa o BIPAP adequadamente, se você induz o sono adequadamente, você tem um sistema linfático bem atuante. E existem, agora esse estudo vai abrir janelas ou vai abrir portas, né, para indução de medicamentos que podem melhorar esse tipo de atuação. Melhorar, abrir aqueles canais de alfaporina para que o sistema linfático atue e remova a longo prazo, né, mais toxinas. Isso tem sido estudado já em doença de Alzheimer e esse estudo foi apresentado para doenças do neurônio motor, porque também há acúmulo de proteínas tau, há acúmulo de proteínas TDP43 que estão relacionadas à doença de Alzheimer, ou doença de Alzheimer não, demência frontotemporal, e aí a gente vai observar que daqui para diante nós vamos ter bastante trabalho com relação a isso. Os trabalhos vão ser publicados. Já chegou aí, estava aqui, depois já foi. Bom dia. Pelo que eu entendi, só tem o Riluzol, é isso? Que é efetivamente que é usado no mercado. Porque a minha mãe começou a tomar, depois de 3 meses ela começou a passar mal, foi suspenso. E tem alguma outra droga que possa substituir isso? Existe uma programação individualizada de paciente para paciente, né? A gente sempre fala assim, o Riluzol é a única droga aprovada pelo FDA e que se passa dentro do serviço público, pela maioria dos médicos, certo? Existem algumas características de paciente para paciente, de acordo com a forma clínica de cada um, né? Eu não uso só o Riluzol, por exemplo. A gente normalmente utiliza outras medicações. Existem medicações que a gente usa sintomaticamente para melhorar a força. Existem drogas que a gente usa para melhorar a qualidade de força muscular. Existem drogas que a gente usa como antioxidantes, a gente pode utilizar. Não varia, existem mais. Mas comprovadamente em estudos em eficácia, como você vai ver, para mudança de curva de evolução de doença, em estudos comprovados, o Riluzol é uma e o Enalavone foi aprovado nos Estados Unidos. Mas agora ele tem que perder um pouco de força na sua aprovação. Eles estão tentando melhorar com o Enalavone oral, né? A complicação da forma endovenosa existe e não tem sido bem aceito. Agora, existem outras medicações que sintomaticamente podem melhorar os pacientes. Existem diferenças, né? Por exemplo, o Túdica melhorou alguns pacientes, tem respondedores. A L-serina, que é outra medicação que eu não falei aqui, pode causar uma melhora sintomática, a gente já discutiu isso. Tem a metilcobalamina, que é uma droga que saiu um artigo recente que ele não muda a sobrevida, mas melhora a força. Pode melhorar a força em alguns pacientes. Então, não existe só uma, existem várias formas de tratar. Existe a terapia multidisciplinar, que é a mais importante para o paciente. Então, tratar a doença do neurônio motor, as formas de doença do neurônio motor, não é tratar com remédio só, é tratar o paciente de uma forma global, né? Então, é isso que é importante, é uma terapia individualizada. Bom dia, doutor Marcos. Eu tenho 3 perguntas. A primeira é, quanto tempo normalmente dura uma fase 3, principalmente dessas pesquisas que o senhor está indicando? Mais que 1 ano, e menos que 2, provavelmente. Tá. Existem, o senhor falou muito de pesquisas voltadas para as doenças neuromotoras familiares. Eu não estou entendendo. O senhor falou de muitas pesquisas voltadas para doenças do neuromotor de causas familiares.
Existe alguma pesquisa de causas não familiares que esteja também com uma evolução interessante? A doutora Cari vai comentar sobre as terapias gênicas provavelmente de causas não familiares. Eu não falei que eu deixei para ele. Eu sabia que ele ia falar, então eu deixei para ele. E a última sempre que o senhor falou, o senhor demonstrou uma necessidade de identificação de qual gene ou está tendo problema, ou de qual proteína está causando o problema. Sim. O paciente, ele deve então buscar já no início da doença uma pesquisa dessa proteína ou desse gene, mapeamento disso? Para você, vamos dizer, a terapia é individualizada. Por que se estuda a forma familiar? Porque como que você vai descobrir a proteína que está errada? Não tem jeito, você tem que descobrir onde você tem mais conhecimento, onde é menos frequente. Porque a doença é tão heterogênea de uma forma normal, existem tantas proteínas que se correlacionam e o neurônio motor parece simples, mas na verdade não é simples, é uma máquina tão complexa, de um funcionamento tão diversificado, que se você estudar um tipo de família, um tipo bem mais quantificado, de uma forma menor, onde você sabe onde está o caminho para percorrer, é muito mais fácil você entender como funciona aquilo. O exemplo, por que se tem hoje oligonucleotídeo terapia genética para SOD? Porque foi a primeira forma descoberta em 93. Então a gente sabe todo o caminho que foi percorrido no estudo dessa proteína desde 93. Daí o primeiro oligonucleotídeo sai para isso. Né? Porque você tem o conhecimento e a descoberta, né, de todo o funcionamento dessa cascata. Né? Então o conhecimento não vem à toa, você tem já a descoberta progressiva disso. Né? Então a partir daí nós vamos descobrindo as outras formas. Mas a gente tem certeza que conseguindo o manejo de como se realizar uma terapia a partir de uma forma, a segunda forma vai ser muito mais fácil. E a terceira mais fácil, certo? E aí, para as outras formas, vão ficar mais fáceis. Na verdade, o salto científico foi enorme com isso. Você tem mudado, você tem saído de testes de drogas em ratos que têm testados, que tem SOD1, por exemplo. A maioria das drogas foram testadas em ratos mutantes que desenvolveu a forma de doença com mutação na SOD1. E que na verdade hoje está mudando. Os ratos hoje testados, são transgênicos, mas que têm SOD1, em ratos que têm TDP43, né? Em ratos que têm uma mutação semelhante dos dois, que podem desenvolver uma forma mais próxima de uma forma esporádica. E hoje se criam até modelos de célula-tronco, na verdade, que são mais semelhantes aos humanos, para testarem drogas específicas. Então nós estamos aprimorando os modelos para replicar mais próximo na fase pré-clínica, né? Para nós começarmos a lançar as medicações e aí elas atuarem de uma maneira mais precisa. Né? Então tudo isso é um aprimoramento. Porque chega na fase 3, como você gasta muito dinheiro, e você vai chegar na fase 3, você quer uma resposta positiva. Você quer logo empregar a medicação. Né? Então essa fase toda de desenvolvimento está ocorrendo. Alguém mais? Agora eu vou para lá. Aqui, acho que acabou, vou para lá. Doutor, só vou pegar meu nome é Júlio, eu sou, na verdade, parente familiar, né? E eu só vou pegar um gancho da pergunta da colega lá que falou do Riluzol. O senhor mencionou também que tem um outro medicamento nos Estados Unidos que utilizam. Edaravone. Isso. O senhor já fez algum teste em algum paciente? E qual foi o resultado desse medicamento? Assim, o que a gente tem de resultado de medicação do Edaravone, assim, a gente que tem trabalhos feitos por pacientes, o que eu vi o resultado assim, a gente viu o resultado de pacientes americanos que usam muito Edaravone, né? E eles têm um estatístico, é um grupo de pacientes, eles são muito organizados. Então, os pacientes que compram muito Edaravone, eles têm um grupo de pacientes
de um grupo que é mundial, chamado Patients Like Me, pacientes como eu, e eles organizam um estatístico que vai medir as escalas dos pacientes que estão utilizando, e eles apresentam um trabalho, porque as associações lá têm uma grande participação até com os médicos que estão dentro de pesquisa. Eles apresentaram um grupo, acho que foram 120 pacientes que utilizaram a medicação, e usaram ininterruptamente por 14 meses, utilizando a medicação. E o resultado depois de 14 meses foi igual a de quem não usou placebo. A escala funcional não mudou. Tá? Quem é você? Bom dia. Eu tenho uma dúvida sobre o meticobalamina. Você comentou que ele melhora a força do paciente. Existe um momento exato para você usar e um momento que chega da progressão da doença que não faz mais sentido o paciente estar Você está falando das drogas que melhoram a força muscular? Exatamente, da meticobalamina. Da metilcobalamina? A metilcobalamina, o resultado melhor em pacientes que têm predominância de primeiro neurônio, tá? E pacientes que desenvolvem, na verdade, assim, tem pouca diferença da forma espinhal ou bulbar, mas a predominância de primeiro neurônio tem melhor resultado, né? Existem momentos em que o paciente está com bastante perda muscular, a metilcobalamina não tem tanto efeito, perde o efeito. Mas ela é uma droga que melhora a morbidade dos sintomas, a morbidade da doença. Não é uma droga que vai melhorar, vamos dizer, a mortalidade, a evolução da curva, a diferença da curva de progressão, tá? Quem mais? Bom dia, doutor. Meu nome é Caio, sou geocientista e educador ambiental. Eu queria saber, tem muito estudo sobre o debate sobre o CBD, né, o canabidiol, que é um princípio ativo da maconha, e como que, tipo, se você já teve estudo sobre o ELA, sobre esclerose múltipla, tipo, qual foi o resultado, assim, e como a sociedade hoje vai enfrentar essas questões por ser um tabu muito enorme ainda, né? Bom, eu não tenho, assim, eu posso falar cientificamente sobre o uso do canabidiol com relação à esclerose lateral amiotrófica, que é nada, resposta negativa. Entendi. Nada. Assim, posso falar, o debate que vai enfrentar. Alguns pacientes fazem uso sintomático para alguma sensação. Tem estudos que já participaram em congressos que falam sobre utilização para melhorar câimbras, etc. Mas eu acho isso que pode ser utilizado com outros tipos de medicação pelo custo menor, né? Está sendo liberada hoje para alguns tipos de patologia. Eu acho que a principal utilização é a epilepsia, né? E agora está sendo aventado o uso do autismo também para ser liberado no Brasil. Mas com relação à própria doença em si, diferença de proteção, nada. Não existe trabalho, não tem comprovação, não tem indicação. Bom dia a todos, meu nome é Silvana Dorro, sou nascida aqui no Brasil, em São Paulo. Minha pergunta é, quando o senhor falou sobre a Península de Iqui e Guam, sobre a alta incidência, queria saber qual seria o motivo do declínio da incidência na região da Península de Iqui, porque minha mãe foi portadora de esclerose lateral amiotrófica, no entanto, meus avós paternos que são dessa península. Eu não escutei nada. Estou ruim de ouvir, viu? Vou começar de novo. Meu nome é Silvana Dorro, sou nascida aqui no Brasil, em São Paulo, e meus avós paternos são da Península de Iqui, atual Wakayama Ken. Teve essa pesquisa sobre a alta incidência na Península de Iqui e Guam, sobre a esclerose lateral amiotrófica. Eu gostaria de saber qual seria o motivo desse declínio da incidência na Península de Iqui. Na verdade, eu acho que assim, existe, na verdade, uma constância de manter a raça primeiro. Na verdade, existe o cruzamento entre familiares, daí o aparecimento de tantos genes para eles manterem a doença. E, na verdade, como
as pessoas foram falecendo, aí foram perdendo a progressão da doença, foi diminuindo. O interessante é que eles estão estudando porque eles perderam tanto as proteínas que a esclerose lateral amiotrófica, que causa a esclerose lateral amiotrófica, foram se perdendo. Eles não conseguem ter essa resposta. Mas a incidência da proteína tal e da proteína que causa a alfa-sinucleina, que causa o parkinsonismo, a proteína tal que causa o parkinsonismo associado à demência frontotemporal e a própria doença do neurônio motor, mesmo sendo alta, eles falam que existe um cruzamento entre as asas que se mantém naquela região, o tradicionalismo entre eles. Mas para você ter essa proteína, para o deflagrar, eles não conseguem relacionar a nenhum outro componente ambiental, porque eles não consomem nada de diferente em excesso, né? Parece que tem a ver com a longevidade. E com relação... A longevidade. E com relação àquela pesquisa de Guam, quando fala do BMAA, então, esse aminoácido tóxico, sim, ele é presente nos morcegos ou no palmito? Não, mas o Guam, sim. O Guam parece que tem uma exposição alta a BMAA. Agora, a península aqui é um caso diferente. Eles têm diminuído a incidência e parece que o fator ambiental é a longevidade. Por causa que, no caso, a parte materna, que foi, no caso, minha mãe, que foi acometida pela enfermidade, é da região de Hiroshima. E, no caso, a península de Ki é o Wakayama, que é a parte paterna. Eu não sei se eu falar sobre estudo, o que apresentou foi... Mais uma perguntinha rapidinho, professor. E com relação a essas variações da rapidez e da lentidão da esclerose lateral amiotrófica, será que teria a ver com o estilo de vida, da pessoa não mudar o estilo de vida após o diagnóstico? Essas variações? Se mudar o estilo de vida, teve. Não, sobre o fator ambiental, sobre isso, a gente não teve nenhuma... Eu acho que quem vai falar isso, a Adriana e a Cris devem falar alguma coisa. Muito obrigada. Só uma pergunta rápida. Foi falado muito sobre tratamento, né? Remédios, medicamentos e tudo. Foi falado alguma coisa no simpósio sobre causas da ELA? De causas para ela? É isso. Tem um monte de causas, das causas, alterações proteicas, etiopatogenia, tem milhares de causas, na verdade, né? As causas estão envolvidas desde a alteração das proteínas intracelulares, a regulação dessas proteínas que causam... Sim, mas o que causa isso? O que faz causar essas alterações, essas mutações? Uma alteração, na verdade, é uma codificação genética que vem do indivíduo. E quando exposto ao meio, você pode ter uma alteração, se você tem uma alteração, uma doença normalmente mais precoce, existe uma mudança, uma expressão do DNA para promover uma formação de uma proteína errada. E a doença não se expõe precocemente. Se existe um meio envolvido, você não precisa ter uma expressão genética logo no início. A tua proteína pode se exprimir de uma forma mais tardia, mas porque você tem uma mudança que o meio favorece essa exposição e a mudança e o aparecimento da doença de uma forma mais tardia. Quantas proteínas existem? A gente conhece mais ou menos em torno de umas 100, 120 proteínas, né? Se elas vão aparecer ou não, depende se a gente tem um gene protetor ou não. Então, causas existem múltiplas, causas heterogêneas, existem muito a se descobrir. Tá certo. Tá bom? Gente, eu vou encerrar as perguntas, só um minutinho. Quem ainda quer fazer pergunta, a gente vai anotar, doutor Marco tem horário. Mas ninguém vai ficar sem resposta. Nós vamos fazer num papel essa pergunta por escrito e o doutor Marco depois vai atender, vai responder para vocês, tá? Ninguém vai ficar sem resposta.